da turma primeira série A da Escola Professora Maria Júlia Fialho. E eu me chamo Jane Clef e hoje estamos iniciando um projeto Conta Nossa História. Iremos conversar com pessoas da nossa cidade e por meio delas conhecer um pouco mais da história que tornaram independência o que ela é hoje. Como primeiro convidado temos o professor e historiador Ricardo Assis, que é professor aqui da nossa escola e que em suas pesquisas busca conhecer cada dia mais a história de independência. E agora vamos passar a fala para o professor Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês, meninas, né? A Jane Clef e a Carolina, no primeiro ano A da Escola Professora Maria Júlia. E primeiro parabenizar por esse projeto, né? Trazer a história do município de Independência, né? É pouco estudado das escolas, né? Vocês sabem muito pouco sobre o município de Independência e vocês tiveram essa ideia brilhante e excelente, né? Que é o Porrão da nossa história. Queria parabenizar também o professor Alan, também por ser o autor do projeto e repassar para vocês. E vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Viu? Muito bem. Então, professor, iniciando nossa primeira pergunta, como era a Independência antes de se tornar cidade? Muito bem. O município de Independência ela vai nascer assim como os outros municípios também no estado do Ceará e no Nordeste. Vai surgir através de uma fazenda, né, de uma pessoa que vem de Ixeramobim, né, e acaba a Independência criando uma fazenda de gado, que era da época, a criação de gado era muito propício em todos os municípios, né, e ela se torna uma vila e posteriormente ela vai se tornar um município, né, assim como as demais cidades do estado do Ceará e também do Nordeste. Surge a partir de uma fazenda de criação de gado. Sou fazendeiro, né, que é o José Ferreira de Melo, vem até de Ixeramobim para cá, e aí ele instala uma fazenda, né, para vender gado para Fortaleza e para outros municípios, e essa fazenda vai começando a crescer os seus agregados até se tornar uma vila e posteriormente se torna um município de Independência. E como era conhecida antes de ser denominada como Independência? E como surgiu o nome dela, esse nome? Bom, quando ele chegou à Independência para fazer sua fazenda, ele cria a fazenda como Vila pelo Sinal, né? Quando a fazenda se torna vila, se torna o nome Vila pelo Sinal, né? Tanto que a gente tem em Independência uma avenida chamada Avenida pelo Sinal. E depois ele se torna município e ganha o nome de Independência. Inclusive é um fato histórico, o nome de Independência vem da guerra do Genipapo, do Piauí. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, havia o exército de Portugal do Piauí e não iria aceitar. Então a própria população luta contra esse exército de Portugal e alguns moradores de Independência vai até o Piauí também lutar para a independência do Brasil. E de lá traz esse nome e troca Vila pelo Sinal para Independência, em fruto dessa luta lá contra o exército português, né? Traz esse espírito de independência, alguns moradores, e na época a Independência pertencia ao estado do Piauí, né? E aí traz esse espírito e muda o nome de Vila pelo Sinal para o nome de Independência. Inclusive, de um dos projetos que eu estou fazendo, de um livro, eu coloco lá um chamado Terra de Heróis, né? E a gente lutou pela independência do Brasil também, né? Falando de política, quando se passou a ser cidade, como aconteciam as eleições na época? Quando o município de Independência ele se torna realmente município, houve um período da história do Brasil que havia os intendentes. O que eram os intendentes? Eram as pessoas escolhidas pelo próprio governador. Então, a Independência teve alguns intendentes. Posteriormente, que entra a questão da democracia da eleição, e começa realmente o Brasil a se tornar a Independência também entrar dessa onda de eleição, né, de prefeito voltar. Mas mais ou menos da década de 50 e 60
Independência começa a ter os seus primeiros prefeitos. Mas Independência também teve os intendentes e aquelas pessoas nomeadas pelo governador. Como a cidade definiu que Nossa Senhora Santana seria a padroeira da cidade? Bem interessante essa pergunta, Jane Cresce, porque havia dentro da história do município algumas histórias e, vamos dizer assim, e são fake news. Por exemplo, havia uma história dentro do município e a padroeira de Independência foi trocada pelo padroeiro de Tamboril. É pura fake news, pura ilusão. Quando o fundador de Independência chegou aqui, ele já trouxe Nossa Senhora Santana. Por quê? Porque a sua esposa e as 3 filhas dele, todas tinham do nome, 2 filhas, aliás, tinham no nome Ana. Né? Então a padroeira Senhora Santana é como se fosse a padroeira da própria família dele. Né? Já e a esposa e 2 filhas eram chamadas de Ana. Né? E aí ele traz essa imagem para cá. Com o passar do tempo, ele vai criar uma capela dentro da fazenda, né? E essa capela vai se tornar a nossa igreja matriz, que é hoje. Né? A igreja está exatamente no mesmo local onde o fazendeiro fundador de Independência fez. Inclusive, o fundador de Independência é enterrado dentro da igreja matriz, porque ele pediu ao morrer dentro do seu testamento e foi enterrado dentro da igreja matriz. Professor, já que você citou sobre a igreja da matriz, é verdade que houve um encontro entre Frei Vidal da Penha e o fundador de Independência? Excelente pergunta, Carolina. Sim, esse fato histórico que dizem que o Frei Vidal da Penha pediu para o fundador de Independência construir a capela. Eu pessoalmente acredito e talvez não tenha havido esse encontro. Embora Frei Vidal da Penha, ele andou em muitos municípios do estado do Ceará construindo capela e reformando cemitério. Mas documentalmente, a Independência não tem nada falando com relação a esse encontro. É só um fato histórico oral que vai passando ao longo do tempo. Mas eu acredito que o fundador de Independência, o José Ferreira de Mello, ele construiu por conta própria. Já ele era devoto de Nossa Senhora Santana. Ele era muito católico. E esse fato de ele ser muito católico está relatado no testamento dele. Né? Ele é uma pessoa que a gente percebe claramente que ele era um devoto catolicismo fervoroso. Então eu acredito que, independente de haver ou não esse encontro, né, ele construiu essa capela no qual a igreja matriz hoje está localizada. Né? Mas a questão do encontro entre essas 2 personalidades históricas, Independência não tem nada documentado. Apenas oralmente essa história passada ao longo dos tempos. E em relação ao trem, que já foi parte da nossa cidade, como ele era utilizado e por que não temos mais? Bom, a construção da estação férrea de Independência é um fato bem interessante, porque se construiu essa linha férrea da época que o Brasil estava com a ideia de e o transporte de mercadoria fosse através dos trens, né? Da década de 50 até a década de 60. Posteriormente, o presidente é mudado, o presidente da República, e ele muda ali, o Juscelino Kubitschek, a ideia de construir mais rodovia. E aí abre mão de não construir mais linha férrea. E o interessante é quando a estação férrea de Independência é construída, o trem só veio aí uma vez, do dia da inauguração, e nunca mais veio. E com o passar do tempo, as pessoas foram retirando os trilhos, né, para fazer o quê? Fazer o curral, colocar nas fazendas, e acabaram sendo retirados esses trilhos. Por isso a gente hoje não acha nenhum trilho em nossa cidade. Mas há 2 pontos históricos. É a estação do Adão, e é ali da divisa Independência até hoje, ainda tem ali algumas casas. E a Independência nós temos uma estação férrea e temos uma vila militar, e aquelas casas ali perto do corte. E aquele corte que tem ali próximo à vila militar é exatamente para que o trem passasse ali. Né?
mas lamentavelmente foi abandonada a ideia dessa estação férrea. O batalhão do Exército que tinha independência, ele foi transferido para Barreiras do estado da Bahia, né? E nós perdemos esse batalhão e nós perdemos essa questão do simbolismo da estação férrea em nosso município. Sabemos que historicamente nossa cidade tem história de cangaceiros e escravos. Ainda há registros sobre isso atualmente? Excelente pergunta, Jane Press. Sim, Independência teve um período em 1927, o chamado o que a gente chama da história de Guerra da Pintombeira. E foi isso. A história é um pouco longa, mas resumindo, um fazendeiro muito rico acabou morrendo e a mulher dele ficou com essa herança e houve um problema da família desse fazendeiro e aí houve uma briga familiar. E as duas famílias que entrou em confronto trouxe os cangaceiros para a independência, para lutar uma contra a outra. Se você for da zona rural de Independência, da região de Pintombeira, você ainda acha retígio e vestígio de cangaceiro, né? Você encontra fazenda com balas da porta, você encontra cruz de cangaceiro da estrada. Então foi um período em 1907 e esses cangaceiros tocaram terror à independência, né? Do Iapi, do Espírito Santo, Cachoeira do Fogo e da Sede, houve confronto desses cangaceiros. E com relação a escravo, Independência teve sim muitos escravos. A maioria das fazendas da região do distrito de Cachoeira do Fogo, do distrito do Iapi, a maioria dos fazendeiros tinha escravos, né? Há registros do cartório de Independência, do testamento do fundador do município de Independência. Inclusive tem um fato muito interessante, e ele dá um escravo de 2 anos de presente para a filha dele, um presente de casamento. No dia do casamento da filha dele, ele entrega uma criancinha escrava um presente. Enfim, Independência, se você olhar algumas localidades, como Santa Cruz, Santa Luzia, São José, são praticamente locais que você percebe que há um propício de ser quilombola, embora não seja reconhecida pelo governo federal. Mas há uma possibilidade dessas localidades ter sido quilombolas, né? Então, Independência tem sim figura de cangaceiro e de escravo, e ainda há sim muito registro e vestígio desses fatos históricos. Estamos encerrando nosso primeiro vídeo do podcast, Porronca Nossa História. Quero nos agradecer ao professor Ricardo por ter participado conosco hoje. Professor, há algo que queira acrescentar e em seguida pode finalizar sua fala. Sem sombra de dúvida, como eu falei no início da entrevista, desse podcast, a questão da história do município de Independência é pouco estudado das escolas. Eu acho que deveria ser estudado mais. E vocês estão de parabéns por ter participado desse programa, né, desse projeto. E eu queria só agradecer, né, a presença desse primeiro programa de podcast e também só tirar uma curiosidade, né? O nome do projeto de vocês é Porronca. E de onde vem esse nome de Independência do Porronca, né? É bem interessante, e esse apelido que nós temos de Porronca, ele vem dos anos antigos. Independência era um município muito violento, né? E sempre havia briga, principalmente aqueles bordéis e ficavam fora da cidade. E os pessoal que vinha de outro município para cá, e sempre dava confusão desses bordéis, dava briga, né? O povo muito valente naquela época. E quando o pessoal de outro município vinha para cá, o pessoal dizia, não vá para a Independência não, e lá o pau ronca, né? E dizia, tinha briga, né? Uhum. E com o passar do tempo, ficou insinuando que teria confusão e briga, e o pau ronca, ficou porronca, né? Na junção das duas palavras se tornou porronca. Daí Independência hoje pegou esse apelido de porronca, né? É bem interessante. Gostaria de agradecer novamente a vocês pela ideia, estão de parabéns, ao professor Alan por ter feito o projeto, e estou sempre à disposição
para futuras entrevistas desse podcast. Até o próximo vídeo.